E chega aí, pessoal. Hoje eu vou te mostrar algo que mudou a minha vida financeira e pode mudar a sua também. Olha só, se eu te disser que dá para construir uma renda de R$ 6.000, começando apenas com R$ 200 por mês, você acreditaria? Pois é, pessoal. Eu fiz uma planilha com a simulação durante 35 anos, com aumentos graduais nos aportes e levando em consideração também uma inflação de 5% ao ano. E os números, eles são inacreditáveis. Mas tem um detalhe que ninguém te conta. E isso não é mágica, não é fórmula secreta. É paciência e disciplina. E um plano que vou te entregar agora. Então fica comigo até o final para você conferir todos os detalhes. E olhando aqui para nossa planilha de projeção, vamos decifrar cada número aqui, porque eu não quero que você só acredite em mim, eu quero que você entenda. E aqui o que foi considerado foi que no primeiro ano você começa com R$ 200 por mês, levando em consideração uma taxa de retorno de 13% ao ano e uma inflação média de 5%. Além disso, percebam aqui que no aumento dos aportes, eu considerei um aumento dos aportes de 15% do primeiro ao quinto ano, ou seja, a cada ano, esse valor investido aqui, ele aumenta em 15%. Eu considerei um aumento nos aportes de 15% do primeiro ao quinto ano, ou seja, o primeiro aporte foi de R$ 200, então o segundo ano você vai aumentar 15% desses R$ 200. No terceiro ano, você vai aumentar mais 15% desses 230. No quarto ano, mais 15%. E até o quinto ano, você vai vir aumentando seus aportes numa taxa de 15% ao ano. E após isso, a taxa que você vai aumentando seus aportes vai diminuindo com o passar do tempo. Percebam aqui que do sexto ao 15º ano, eu considerei um aumento nos aportes de 12%. Do 16º ao 25º ano, um aumento de 10%, e do 26º ao 35º ano, de apenas 5%. Mas voltando aqui para a nossa simulação, percebam que você começando do zero, sem dinheiro nenhum, aportando apenas R$ 200, vejam que ao final do primeiro ano, ou seja, em 2026, você vai ter investido um valor total de R$ 2.575, onde esse valor vai te gerar um rendimento anual de R$ 206 e um rendimento mensal de apenas R$ 17 por mês. Já no segundo ano, perceba que seu aporte aumentou em 15% para R$ 230. E no final do segundo ano, em 2027, você vai ter um valor de 5.500 investido, claro que levando em consideração essa taxa de 13%, e isso vai te dar um rendimento de R$ 440 no ano, o que vai te proporcionar um rendimento mensal de R$ 36,72. Porém, nós temos que levar em consideração esse valor aqui, que é a renda em valor de hoje, de 2025, levando em consideração a inflação. Ou seja, em 2027... esses 36,72 vão valer equivalente a R$ 33,30 em valores de hoje. E isso pode parecer pouco, mas olha só o que acontece quando você aumenta os seus aportes. A gente olhando aqui no quinto ano, em 2030, percebam que seus aportes já chegam no valor de R$ 349 por mês. E você já aumentou seu patrimônio para quase R$ 20.000. Além disso, percebam que o rendimento mensal em dividendos fica na faixa dos R$ 131, o que nos dá um valor de R$ 103 em valores de hoje. Agora, olha que coisa interessante. Vejam como os juros compostos aceleram depois do 10º ano. Perceba aqui que ao final do 10º ano, em 2035, você vai ter um valor de R$ 74.300 investido. O seu aporte vai ser de R$ 616, o que vai te gerar uma renda anual de quase R$ 6.000. E perceba como a bola de neve cresce ano após ano. Perceba aqui que já no 15º ano você vai ter 206 mil investido, o que vai te gerar uma renda mensal de 1.375. E olhe como esse valor salta quando você continua investindo. Vejam aqui que se você investir durante 20 anos, sua renda mensal salta para 3.357. E vejam outro dado interessante, é que você leva 20 anos para acumular R$ 500 mil. Mas percebam que para você acumular mais R$ 500 mil, você vai levar apenas 5 anos. Ou seja, em 2045, se você começar com esse planejamento, você vai ter 500 mil investido, mas já em 2050 você vai superar a marca de 1 milhão. E esses 1 milhão investido vão te gerar uma renda de cerca de R$ 7.500. O equivalente a R$ 2.240 em valores de hoje. Lembrando que esses 7.500 você vai receber em 2050, mas convertendo para valores de hoje,
é o mesmo de você estar recebendo R$ 2.240. E vejam como a bola de neve vai ficando cada vez mais forte. Se você passou de 2045 para 2050, acumulou R$ 500.000, já de 2050 para 2029, ou seja, em apenas 4 anos, você acumula mais R$ 1 milhão no seu patrimônio, o que vai te garantir uma renda de cerca de R$ 14.000 por mês, ou seja, em valores de hoje, R$ 3.400. E se você levar esse investimento durante 35 anos, percebam que em 2060, ao final desses 35 anos de investimento, você vai ter cerca de 5 milhões investido, e o que vai te gerar cerca de R$ 33.000 por mês de renda passiva, que é equivalente a cerca de R$ 6.000 em valores de hoje. Além disso, esse planejamento que eu fiz é levando em consideração que você não tem nada investido e vai iniciar com um aporte de R$ 200, mas tudo muda caso você tenha algum valor inicial, como por exemplo R$ 10.000. Percebam que o valor final ele sobe para uma renda mensal de 7.132. E outra coisa interessante é que percebam aqui que se você aumentar o valor dos seus aportes, porque eu coloquei aqui um aumento de 15, 12, 10 e 5%. Mas não necessariamente você precisa seguir isso, porque na medida que você vai se capacitando, vai ganhando mais, vai progredindo na sua vida ou conseguindo uma renda extra, você logicamente vai conseguir direcionar um valor maior para os seus aportes. E vejam como isso impacta o valor final. Eu vou colocar aqui um aumento de 20% nos aportes. Percebam que você vai sair do primeiro ano de R$ 200 para um segundo para 240. Vejam que não é nada irreal, né? Você vai sair de 240 para 288 no terceiro ano. Vou aumentar aqui também para 15% do sexto ao 10º ano. Deixa aqui em 12%. Vou aumentar aqui para 10% também dos 26 aos 30 anos. E a gente veja como já dá um aumento bastante substancial no valor final, saindo de 6.000 para 7.895, ou seja, quase R$ 8.000. Ou seja, pequenos aumentos que você pode fazer no seu aporte, porque percebam aqui que foi um valor de 230 que tinha aqui no segundo ano, aumentamos apenas para 240. Então, pequenos aumentos que você faz no seu planejamento podem surtir grandes impactos no valor final recebido. E vejam que o valor final ficou de quase R$ 2.000. Ou seja, ao invés de você receber 6.000 por mês, você vai estar recebendo 8. E veja que isso não é teoria, é matemática pura. Deixa eu te mostrar uma coisa. Se a gente olhar aqui a evolução do salário mínimo, vamos ver que em janeiro de 2025 o salário mínimo foi para 1.518. Mas vejam que há 10 anos atrás ele era de 788. E há 20 anos atrás, ele era de R$ 300. Ou seja, em 20 anos, o salário mínimo já aumentou em 5 vezes. E se a gente for puxar aqui mais para trás, pegando os últimos 30 anos, o salário mínimo ele já aumentou em mais de 15 vezes. Ou seja, se a gente pega a evolução do salário mínimo, que em 1995 era de R$ 100 e hoje ele é de 1.518, ele evoluiu em cerca de 15 vezes. Se nós pegarmos esse mesmo pensamento e levarmos em consideração os nossos aportes, percebam que o valor inicial do aporte ficou em R$ 200, mas se nós multiplicarmos por 15, que foi a evolução do salário mínimo, vejam que depois de 30 anos o nosso aporte seria de R$ 3.000. E olhando aqui, no 30º ano, veja que o aporte fica em 3.596, o que não foge tanto desse planejamento. Então vejam que é possível manter esse planejamento aqui e começando com apenas R$ 200, você chegar a um valor de R$ 6.000 por mês ao final de 35 anos. Mas eu sei o que você está pensando. E se eu não conseguir aumentar os meus aportes todos os anos? Bem, eu já tive anos ruins também, mas o que eu fiz foi o seguinte, continuei. Então é isso que eu tenho a dizer a você. Continue, porque o importante é a gente não desistir. E a maior dúvida de todas é se vale a pena esperar 35 anos para poder receber esse valor. E isso vai depender do estágio de vida de cada pessoa. Por isso que eu digo que quanto antes a gente investir, melhor, porque a gente vai ter o tempo a nosso favor. Mas percebam que em 10 anos nós já temos R$ 300 por mês, em 20 anos, R$ 1.200 por mês. E não necessariamente a gente precisa esperar para colher esses frutos. E uma coisa interessante que eu não vejo ninguém falar é que ao final desses 35 anos você vai ter lá esses 5 milhões ou essa sua renda aí de R$ 6.000, mas esse valor dos 5 milhões
você pode passar para os seus herdeiros, para os seus filhos. Você tem a opção de não gastar esses 5 milhões e se utilizar apenas da sua renda de 6 mil reais que vai ser gerada todos os meses. E lembrando que quando eu falo 6 mil reais, é em valores de hoje, 6 mil reais hoje. Porque daqui a 35 anos, esse valor vai ser mais ou menos uns 33 mil. Mas eu trago para valores de hoje para facilitar o nosso entendimento. Então, você tem a opção de não gastar esse valor que você acumulou e passar ele para os seus filhos e eles terem uma base para começarem de algum lugar. Então, vejam que durante esses 35 anos, você vai estar se privando de um valor, de uma certa quantia que você poderia estar usando para você num momento imediato. Seja para uma viagem, para um jantar ou para alguma coisa, mas que você poderia estar usando naquele momento. E durante 35 anos você vai se privar um pouco para um investimento no futuro, para o seu eu do futuro utilizar. Então será mesmo que essa privação para receber uma quantia de cerca de 6 mil reais, ela realmente vale a pena? Mas olha, novamente a resposta vai depender do seu estilo de vida. E eu vou te dar 3 perspectivas aqui. A primeira, para quem recebe menos de 3 mil reais hoje. Se você vive com 3 mil reais hoje, esses 6 mil seriam o dobro da sua renda, ou seja, seria a sua liberdade financeira. E assim você poderia parar de trabalhar se quisesse e viver com muito mais tranquilidade, porque você estaria vivendo com o dobro da sua renda. E se você quisesse continuar trabalhando e se aposentar, esses 6 mil reais virariam um complemento poderoso, porque seria o seu salário ou aposentadoria mais os 6 mil reais dos seus investimentos. E a segunda perspectiva é para quem já recebe cerca de 10 mil reais ou mais, ou para quem tem pelo menos a expectativa de se aposentar com um salário nessa faixa aí dos 10 mil, como para empregos que têm cargos e carreiras, como militares ou policiais. Vejam que se você já ganha hoje esse valor, tem a expectativa de se aposentar com um valor desse, esses 6 mil reais podem não substituir seu salário, mas eles são a segurança que falta na sua vida. Porque, por exemplo, se você se aposenta pelo INSS e ganha acima dos 10 mil reais, você vai receber o teto do INSS. E esse investimento fará com que você não perca poder de compra. Então, se você hoje é seletista e ganha acima do teto, então necessariamente você deveria começar a investir para manter o seu padrão de vida, porque quando a aposentadoria chegar, necessariamente seu salário vai diminuir e o que vai manter o seu padrão de vida será os investimentos que você fará hoje. E fazendo bons investimentos, você consegue ter uma segunda aposentadoria, o que vai te proporcionar mais qualidade de vida. Principalmente nesse momento que você vai ter mais tempo para desfrutar da vida, que é no momento da aposentadoria, que você para de trabalhar. Então é justamente nesse momento que a gente vai precisar de dinheiro para poder aproveitar isso. Já a terceira perspectiva, que é o verdadeiro poder dessa estratégia, é que o que realmente importa nessa estratégia não é o valor final de 6 mil reais, mas é o que ela representa na sua jornada financeira. Porque quando você começa com apenas 200 reais por mês, parece pouco, mas você não está só guardando dinheiro, está criando um hábito poderoso. Porque essa questão do hábito, eu tenho um livro aqui interessante. Esse daqui, Hábitos Atômicos, ele fala que nós devemos começar com pequenas mudanças, ou seja, hoje você aportar 200 reais, ano que vem 300, em 5 anos 500 e quando menos esperar está investindo 1.000, 2.000 e isso muda tudo, porque se você projetar esses aportes maiores, em vez de 6 mil reais por mês, você pode receber 10 mil, 15 mil, 20 mil por mês. E o segredo é quanto mais você investe, mais o tempo trabalha ao seu favor. Então eu não quero aqui que você fique obcecado por esses 6 mil reais. Tudo isso é para que você entenda que o primeiro passo ele é o mais importante, mesmo que seja 50 reais por mês. O importante é você criar o hábito de investir, o hábito de investimento. Porque quanto mais rápido você criar esse hábito, mais rápido você vai perceber que esse hábito de investir te leva a ganhar mais e a aportar mais naturalmente e, em consequência disso, o seu eu do futuro vai agradecer por cada real investido hoje. Toda essa teoria sem prática não vale de nada.
Então percebam aqui que a minha carteira, ela me rende de forma mensal. Hoje, a minha média mensal está na faixa dos R$ 528, mas a minha meta é receber pelo menos R$ 600 por mês esse ano. E o que eu estou fazendo, eu aporto todos os meses em boas ações pagadoras de dividendos. E além disso, todo dividendo que cai, volta novamente para comprar novas ações. E vejam aqui como se deu a evolução do meu patrimônio. Percebam que eu comecei a investir em abril de 2020 em ações, e em maio de 2020 eu trouxe um dinheiro que eu já tinha acumulado na renda fixa, e percebam como se deu essa evolução. Em maio de 2020 eu tinha cerca de 9.300 investido, já em maio de 2021 foi para 13.700, e em maio de 2022 13.900. Vejam que em um ano praticamente ficou de lado ali o meu patrimônio, e o valor investido ficou maior porque eu estava, nesse momento, tendo um prejuízo. Mas vejam que em maio de 2023, esse valor continuou em 17 mil, na faixa dos 17 mil. Então foram 2 anos aí com o patrimônio praticamente de lado. Mas percebam que em maio de 2024, meu patrimônio já saltou para 63 mil. E agora, nesse momento, meu patrimônio já está em 73 mil. E a meta para esse ano é chegar num patrimônio acima dos R$ 100.000 investidos. E para isso, nós temos que manter um monitoramento constante das nossas empresas. E trimestre após trimestre, eu reavalio as empresas, olho os balanços. E investir em ações é isso. Por vezes ele é chato, porque nós temos que estar acompanhando os resultados da empresa. Mas vejam que para mim está dando resultado. Porque além desse aumento patrimonial, eu venho recebendo esses dividendos aqui na faixa dos R$ 500 por mês. E vejam aqui também como se deu a evolução dos meus dividendos, que no primeiro ano eu recebi apenas R$ 7 em dividendos, no segundo 31, no terceiro R$ 52, no quarto ano 129, no quinto ano 324, e nesse ano atual minha média está em 528. Então percebam que é possível sim construir uma boa renda fruto dos dividendos das ações. Então nesse momento eu quero que você faça esses 3 passos que eu vou falar agora. E o primeiro deles é abrir uma conta numa corretora confiável. Eu utilizo do Banco Inter, mas tem várias corretoras que são muito boas. E o segundo passo é todo mês compre R$ 200 em ações boas pagadoras de dividendos. E o terceiro passo, reinvista tudo e aumente os aportes conforme seu salário cresce. E para facilitar a sua vida, eu vou deixar no primeiro comentário fixado essa planilha que eu mostrei hoje com as projeções e com o preço teto das ações para você escolher as melhores pagadoras de dividendos com as melhores margens de segurança. E nesse vídeo você viu na prática que hoje meus dividendos pagam minha conta de luz e água, e em 2 anos vão estar pagando meu aluguel. E aí eu te pergunto, e daqui a 10 anos? Quem sabe ele não vai estar pagando tudo que eu preciso e me dando a tão sonhada liberdade financeira. Mas cada etapa, ela tem o seu valor. Então, não fique preso aos números. Comece com o que você tem hoje. O resto é consequência do seu crescimento. E acredite, o seu futuro vai surpreender você. E olha, eu não tive herança, não ganhei na loteria. Tudo que eu conquistei foi com disciplina e com esse método aqui. Então, se você gostou desse conteúdo, me faz um favor, compartilha com mais alguém que precisa ver isso. Mas lembrem-se disso, o melhor momento para começar era ontem, mas o segundo melhor é agora. Vamos embora fazer o dinheiro trabalhar por nós.